E é com você. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui de novo com vocês, organizações sociais dos territórios, onde a Fundação André e Lúcia Maggi atua. Né? Hoje nós estamos aqui numa nova etapa do programa Fortalecer para Desenvolver. O programa, o Fortalecer para Desenvolver, é uma iniciativa da Fundação André e Lúcia Maggi, como uma forma de contribuir para o desenvolvimento territorial dos municípios onde atua, visando fortalecer as capacidades locais das organizações e conselhos municipais e incentivar o protagonismo e atuação em rede para a construção de agendas públicas. Nós iniciamos esse projeto no ano passado, fazendo formações para as organizações, muitas delas que estão aqui conosco hoje. E hoje, então, nessa nova etapa, a gente começa mentorias, né? A gente vai ter 2 mentorias, uma hoje, dia 1 de fevereiro, e depois no dia 4 de fevereiro, às 19 horas, para que a gente possa tirar dúvidas e também trazer aí um passo a passo, um pouco mais detalhado de como vocês podem fazer a inscrição dos projetos de vocês dentro do edital de incentivo, né? É uma forma da Fundação André e Lúcia Maggi também garantir aí um acesso a recursos para essas organizações, para o desenvolvimento dos seus territórios e fortalecimento das organizações. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o edital, bem focado no que vocês estão, no que o edital vai trazendo. E aí a gente vai ter também momentos para a gente poder, para que vocês possam trazer dúvidas e comentando, né? Então, primeiro a gente queria apresentar um pouquinho a estrutura do projeto, e aí, se vocês forem tendo dúvidas, dá para ir colocando aqui também no balãozinho, né, da conversa, que aí a gente vai respondendo, a Juliana vai me ajudando a ver as conversas aqui, e a gente vai, no momento também de diálogo, a gente abre para ir respondendo todas essas dúvidas, tá bom? Pode passar mais um, Alice. Primeiramente, vou pedir para vocês também, sei que vocês já se inscreveram num link que a Juliana tinha mandado, mas a gente vai colocar aqui também no chat um formuláriozinho que vocês podem colocar também. É só uma lista de presença, né? Para a gente saber quem estava aqui, se são organizações que já fizeram parte da formação, ou se são organizações que estão chegando agora e são novas, não conhecem muito a gente. Então, para a gente conhecer um pouquinho todo mundo que está aqui, tá? Então, como a Juliana falou, eu sou a Silvia Sá, eu sou da Humana, consultoria que está acompanhando a FAUME nesse processo, e a gente vai falar, então, aqui um pouco da leitura do edital para que possa ir ajudando vocês a tirar dúvidas para esse processo de inscrição dos projetos de vocês. Pode passar mais um? Alice, você pode... Deixa eu só ver se a gente colocou aqui no chat. Deixa eu colocar a listinha aqui. Você consegue colocar, Alice, ou não? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí. A gente vai pôr um forms aqui, um formulário para vocês poderem... Pronto. Coloquei já no chat, quem puder abrir aí o formuláriozinho, vocês conseguem fazer, colocar o nome da sua organização, o seu nome, né, que está representando a organização nesse encontro, falando se fez parte da formação ou não, né, só para a gente conhecer um pouquinho vocês, tá bom? Então, vou dar um tempinho, e aí, enquanto vocês vão preenchendo aí o formulário, vou falando um pouquinho, para a gente trazendo também um pouco de que parte que a gente está do projeto, né? Como a gente falou, a gente teve a formação no ano passado das organizações sociais, desses territórios, as organizações que participaram dessa etapa do programa receberam um selo, que é um selo que a gente chama Conhecer, né? Quem participou da etapa como um todo ganhou esse selo, ganhou certificado das formações, e agora a gente chega em novas etapas e com elas também novos selos, novos selinhos para vocês irem colecionando aí na organização. Então, todo esse processo de mentoria, tanto as mentorias, essas 2 mentorias que vão acontecer agora, a Vilda está falando que não conseguiu abrir o Forms, eu vou ver o que está acontecendo e a gente já coloca aqui de novo, tá bom, Vilda? Mais alguém não conseguiu ou alguém conseguiu abrir?
só para eu saber se é um problema com às vezes, de conexão, ou se não está dando para abrir. Se vocês puderem me dar um okzinho, é só escrever ali no chat. Bom, a gente, então, recebeu o selo Conhecer para as organizações que participaram da formação, e agora a gente vai ter também o selo Incentivar, que é para essas organizações que estão participando das mentorias. Então, por isso também que a gente tem a lista de chamada, tá? Para que vocês possam aí também ter o selo Incentivar depois de quem for participando aqui, tá? E aí também tem o selo Fortalecer, que esse é o selo que as organizações vão ganhar depois, aquelas que conseguirem, enfim, passarem pelo edital e receberem os incentivos, e aí construir esse caminho de executar o projeto com mentorias também, que a equipe da Humana vai estar oferecendo junto com a Fundação André e Lúcia Maggi, e aí ganha o selo Fortalecer quem conseguir passar por essa jornada toda aí de gestão do projeto, né, de execução dos recursos que estão dentro do edital, tá bom? Então, vou seguindo aqui, mas a gente, até o meiozinho do caminho, a gente vai colocando o link de inscrição aqui, tá? Não precisem ficar preocupados que a gente vai dando um jeito. Pode passar mais um. Então, hoje, o que eu preparei um pouco para a gente poder conversar? Nós vamos apresentar nesse encontro 1 os pontos chaves do edital, tá? Como iniciar a estruturação de um projeto, como vocês podem ler o edital com mais cuidado, com os detalhes, né? E escolher as linhas que atendem às necessidades da sua organização, tá? E também como a gente pode pensar a estrutura lógica do projeto. A gente falou bastante disso na formação, mas como tem organizações aqui que podem não ter participado da formação, a gente vai falar também um pouco disso. O que é uma estrutura lógica de um projeto, tá? Então, esse é um pouco o que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Podemos passar mais um, Alice? Eu não tô bom não, mãe. Garganta, cabeça e corpo. Muito bem, vou pedir para vocês deixarem sempre o microfone fechadinho, para a gente poder ir comunicando bem com vocês, já que a gente tem bastante gente na sala, tá? Então, a primeira coisa é que vocês, por exemplo, acessaram o edital lá no site da FAUME, né? Tem aqui o link, ó, que tá, mas entrando no site deles, tem lá já, logo de cara, uma fotinho falando do edital, né? Abrindo o edital, vocês têm toda a informação do que é preciso para participar desse edital. O que eu sempre gosto de fazer quando eu vou participar de editais e entender se a minha organização pode participar ou não, né? Tá vendo que o meu edital tá todo grifadinho de amarelo aqui? Eu gosto de abrir ele num documento, né? Normalmente você precisa baixar um leitor de PDF, mas que isso tem gratuito na internet, né? E aí, normalmente, os leitores de PDF, que é esse documento de Word fechadinho, né? Que a FAUME colocou no ar, vocês conseguem ir grifando. Então, esse é um jeito legal de você ir conseguindo entender as partes mais importantes do edital. Ai, Silvia, mas não entendo muito de tecnologia, não vou saber fazer isso. Não tem problema. Outro jeito que você pode fazer é baixar, né, imprimir o edital e também ir com a sua canetinha grifando as partes mais importantes que você tem, né? Se você vai fazendo isso, fica mais fácil de você entender o que é preciso para o edital, né? O que você precisa responder, se sua organização está apta para participar desse edital ou não, tá bom? Então, aqui é a primeira dica para que vocês possam ir grifando esse documento. Silvia, não consigo imprimir. Não tem problema. Vai lendo no computador e anota num caderninho o que é principal que você precisa saber, tá? Então, 3 formas aqui para você ir juntando as informações importantes. Mas hoje eu vou fazer esse trabalho aqui também com vocês.
Como eu já fui lendo o edital, eu já fui pegando as partes importantes e a gente vai lendo aqui hoje algumas dessas partes. Pode passar mais um? Então, olha lá, começo do edital, o que tem de importante? O público-alvo, né? Então, são organizações não governamentais, sem fins lucrativos, com atuação de interesse público, coletivos e que contribuam para o desenvolvimento local, né? Então, que tenha essa atividade de desenvolver localmente, ou em cultura, ou saúde, ou educação, né? Que estejam formalizadas ou em processo de formalização, né? Que estão acertando documentos para serem documentados, para ficarem formalizadas corretamente. E aí, dos 17 municípios listados, então os 17 municípios estão aqui do ladinho, ó, que vocês podem ver na lista. Silvia, se o município que eu atuo não está aqui, posso participar? Não é esse edital, né? Talvez num outro edital, em um outro momento, você possa participar. Mas nesse não vai adiantar você participar, porque são só essas cidades que estão sendo atendidas, tá? E o objetivo do edital, qual é? Apoiar projetos que contribuam para o fortalecimento das organizações da sociedade civil, que tenham por objeto ações e iniciativas voltadas à coletividade, ao desenvolvimento local e ao bem-estar social. Então, vejam bem, são organizações que atuam fora, né? Atuam no território para o desenvolvimento local, mas esse edital ele é próprio para fortalecer a sua organização. Então, não é para a ação que você vai fazer com o usuário final da sua organização. É uma ação interna, uma ação de fortalecimento, tá bom? Então, é isso que você precisa pensar. Você vai ter que escrever um projeto que pense no fortalecimento da sua instituição. Pode passar mais um? E para isso, a gente colocou, então, nesse edital, 4 linhas de financiamento, tá? A Alice, gente, só para falar aqui de novo para vocês, antes de entrar nisso daqui, que eu sei que eu vou levar bastante tempo nessa etapa, a Alice colocou de novo o link da lista de presença. Então, quem quiser, é só clicar aí no chat, que também consegue ver o linkzinho de novo, tá bom? Então, vamos lá. Falando das linhas que a gente tem de incentivo, o que tem de diferente nesse edital? O edital tem 4 linhas de investimento, mas elas não são linhas que eu tenho que escolher uma só. Eu posso escolher uma só, mas também em alguns momentos eu posso ir somando linhas, né? Então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês entenderem o que é cada uma dessas linhas e depois como a gente pode combinar essas linhas aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Pode passar mais uma? A linha 1 de financiamento, a gente tem uma parte de incentivo que é estrutura e tecnologia. Então, o que cabe nessa linha, né? São aqueles projetos voltados para melhorar a estrutura física da organização, incluindo melhoria do espaço, compra de equipamentos, acesso a tecnologias, né? Então, o recurso ele precisa estar relacionado a essas questões. Então, se eu preciso, na minha organização, melhorar o meu espaço físico e comprar, por exemplo, computadores, impressora, cadeiras, então é uma linha que, para mim, pode ser interessante, certo? Então, o que financia? Ó, fui detalhando aqui embaixo para vocês. Estrutura física, reforma, por exemplo, mão de obra, materiais de construção, também compras de equipamentos como computadores, tablets, cadeiras, mesas, data show, impressora, caixa de som, materiais de escritório, né? Então, papelaria, pastas para organização dos documentos, clipes, cartões, tinta de impressora, né? E também serviços de informática, manutenção de computadores,
instalação de computadores, né? Instalação de redes que conectam os computadores da organização. Tudo isso cabe nessa linha. Mas, pode falar, é uma pergunta? Não, Silvia, só algumas pessoas que entram e o microfone entra aberto, mas eu já estou fechando. Perfeito, Desculpa. tá bom, imagina. Então, olha lá, a única coisa que tem que estar atento, se essa linha é importante para a sua organização, tem que perceber que aqui você pode pensar em coisas que você vai precisar, mas que precisam estar no limite de valores que está conectado com essa linha de incentivo, que é o quê? De 5 a 15 mil reais, né? Então, não adianta eu colocar lá um orçamento de 50 mil para reformar tudo. Não vai dar, né? Pensa o que é mais urgente e preciso para melhorar a sua organização e coloca aí, então, de 5 a 15 mil reais, coisas que vocês vão precisar desse, tá? Tem uma pergunta aqui já, que eu vou aproveitar que a Juliana também está aqui, ela vai me ajudando também nas respostas. Ju, a Celeste pergunta aqui, poderia sistemas de segurança como cercas, câmeras na linha 1? A gente traz um detalhamento, Silvia, naquele material material de apoio, e ele traz todos os detalhes, porque são bem específicos mesmo, e eu prefiro que você confira certinho lá nesse documento, porque o que acontece? Como a gente está olhando para essa questão institucional, é bacana a gente olhar todos esses detalhes, esses materiais que entram, porque aí é com base neles que, inclusive, no fechamento e prestação de contas que a gente vai olhar e se basear, tá ok? Então, lá a gente tem todos que estão disponíveis para que vocês consigam acessar. Tá bom. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer então, Celeste? Então, ó, tá vendo que aqui do ladinho tem um anexo 4, que está até destacado? Esse é o material que você vai ter que consultar, tá bom? Aqui eu fiz um apanhado para ajudar vocês já a entenderem um pouco da linha. Mas pode passar mais um, Alice? Se vocês verem aqui, ó, aqui eu abri, por exemplo, o anexo 4. Ele é um documento que está lá, ó, no ponto 13, anexos do edital. Vai ter um link lá, anexo 4, tá vendo que tem uma fotinho? E aí você vai abrir e lá tem a lista toda do que pode e o que não pode, tá? Só pode o que está determinado nesse documento. Se não tiver listado no documento, não pode, tá? Então, aqui vocês já têm como vocês saberem. A Ju também colocou o anexo 4 aqui no chat para quem quiser, mas ele está lá no edital também para vocês verem depois. Muito bem, então, entendido? Linha 1, para quem quer melhorar a estrutura física e de materiais e coisas de informática, tecnologia. Vamos para outra linha. Linha 2, o que é a linha 2? Linha 2. A linha 2, ela é um pouco mais específica. Por quê? Ela é própria para aquelas organizações que estão com alguma irregularidade na formalização da organização, ou tem alguma documentação atrasada, algum pagamento atrasado, que acaba dificultando até aproveitar outros editais de outras fundações, institutos, empresas, né? Então, olha só que coisa legal. Aqui é uma linha para quem muitas vezes não é atendido em outros editais, mas aqui vai poder ser atendido, né? Então, quem tem alguma irregularidade com documentação, vai escolher a linha 2. Ponto importante. Quem escolher a linha 2, só pode escolher a linha 2. Não dá para escolher a linha 2 com a 1. É só a linha 2, tá bom? Essa é a única particularidade da linha 2. Mas veja bem, já é um ganho, porque antes você não ia poder acessar as linhas porque a sua documentação não está correta, né? Então, a Ju levantou a mão, quer falar, Ju? Silvia, só para complementar, que o bacana é que essa linha 2, ela também tem ali os detalhamentos, né, do CPF, do CNPJ, e aí a gente possibilita ali
o CNPJ1 e o CNPJ2, que existe também essa diferenciação. Então, aqueles que acessam pelo CNPJ1, né, porque já tem a organização, ela já teve uma regularização, já esteve, né, regularizada em algum instante, e agora ela está irregular por qualquer motivo, ou atrasou algum tipo de pagamento, que fez com que as CNDs ficassem inativas, ou até mesmo CNPJ, ou as atas estão desatualizadas, estatuto também. Então, no caso, a gente tem a linha do CPF, né, que são aquelas organizações que não têm ainda algum tipo de regularização, ou o CNPJ, no caso, ou no caso a CNPJ1, que seriam essas organizações que em algum momento estiveram regular, mas que agora estão irregulares, né? E aí, no caso, a gente tem também a CNPJ2, que aí seriam pendências documentais, que aí está mais ligado a alguma conta administrativa que está vencida e que eu preciso fazer o custeio. Mas que aí, no caso desse CNPJ2, ela conseguiria, né, acessar as linhas porque ela tem um CNPJ atualizado, ela tem as atas do estatuto tudo conforme. Então, no caso do CNPJ2, ele consegue acessar essas outras linhas, mas aí o que ele precisa estar pendente, né, de documentação, seja alguma documentação que não está ali no nosso edital. Então, se o CNPJ, o estatuto, a ata, aqueles documentos que são solicitados, eles estão irregulares, você pode solicitar pelo CNPJ1, né, que ainda é irregular e está em processo de regularização, mas se for uma pendência de despesa administrativa, aí você consegue acessar pelo CNPJ2 e fazer o custeio, né, solicitar também aí isso no projeto. Obrigada, Silvia. Imagina, Ju, eu trouxe bem desenhadinho isso, gente, porque eu sei que às vezes é confuso, CNPJ1, CNPJ2, CPF, então trouxe aqui desenhadinho para a gente entender, tá bom? Então, e vocês vão me falando se tá claro ou não. Então, aqui, ó, para que serve essa linha? Pagamento de taxas e documentos para formalização. Então, não tenho nada formalizado, não tenho um CNPJ. Posso pedir ajuda para conseguir formalizar, ok? Essa é uma das vezes, uma das coisas. E aí vou poder pagar profissional que me ajude, como contador, advogado, para fazer esses documentos iniciais. Outra forma, eu tenho pagamentos de dívidas em aberta, eu preciso de regulamentação básica, então o meu CNPJ está inativo, ou o meu estatuto e a minha ata de fundação estão irregulares. Quando isso está irregular, a organização não consegue fazer nada, né? Então, esse é o caso de regulamentação básica, é aquele inicial, CNPJ e ata e estatuto, tá? Eu já tive isso regular, mas hoje em dia não está mais regular. E, como a Ju disse, o caso de pagamentos de dívidas, né, de regulamentações complementares, que é o quê? Tem alguma taxa de água atrasada, de luz, telefonia, internet, PVA, seguros, coisas que não ajudam o dia a dia da gestão da organização, mas o básico, a regulamentação básica, o meu CNPJ, o meu estatuto e a minha ata estão ok, tá? Então, essa linha serve para esses 3 casos. E aí eu vou mostrar agora como isso se conecta com o CPF1, CPF, CNPJ1, CNPJ2. Pode passar mais um. Alice. Só outra coisa que, assim, em todos eles, todas as linhas, gente, é o mesmo anexo 4 que tem o detalhamento. Então, eu trouxe aqui a fotinho, ó, informações dos itens que tem apoio na linha 2, anexo 4. Então, aqui vai ter tudo o que pode pagar pela linha 2 de incentivo, tá bom? Então, esse anexo 4 é muito importante para ler com bastante atenção, independente da linha que você escolher. Então, vamos lá para vincular nos CNPJs ali. Pode passar mais um, Alice. Então, olha lá. Se eu preciso formalizar a minha organização, não tenho a documentação inicial, então eu vou precisar formalizar. Eu vou precisar aqui acessar com um CPF, que é o quê?
uma pessoa física, porque eu não tenho um CNPJ, certo? Nesse caso, eu vou conseguir acessar nesta linha R$ 5.000. Então, eu vou ter que determinar lá no meu, na parte de finanças do projeto, né? Na planilha financeira, eu vou ter que colocar para que eu vou usar os R$ 5.000. É para pagar alguma taxa? É para contratar um contador? Vou especificar lá para que eu vou usar esses R$ 5.000 e qual é o CPF que a gente vai estar vinculado, tá bom? Não, Silvia, o que eu preciso é a regulamentação básica. Meu CNPJ está inativo e eu quero ativar de novo. Legal. Então, você vai se inscrever com CNPJ 1. É um CNPJ que existe, você tem o número, mas ele está irregular, inativo, né? Então, você vai mostrar que o número existe, você vai colocar lá o documento, o número dele, e também colocar a certidão mostrando que ele está inativo, tá bom? Nesse caso também, você vai conseguir acessar R$ 5.000. Então, na sua planilha financeira, você vai mostrar como você vai usar os R$ 5.000 para atualizar esses seus documentos que você já teve certinho, mas que agora está inativo, tá? CNPJ 2 é o último, que é aquele que o CNPJ, as documentações primeiras estão ok, CNPJ, ata e estatuto. Outras documentações não estão adequadas. Tem alguma dívida de um carro, de um IPVA, de um IPTU. Então eu posso também usar aqui, colocando CNPJ 2, né, nesse caso, e aí eu vou poder pedir R$ 15.000, tá bom? Então, nesse caso, a minha parte orçamentária pode chegar até R$ 15.000. Não é que tem que ser 15.000, pode ser de 5 até 15.000, tá bom? Então, aqui para vocês entenderem. Se alguém tinha dúvida nesse ponto e ajudou a esclarecer, dá um toque aqui no chat para a gente saber se agora ficou claro ou se alguém tem mais dúvidas sobre isso. Porque eu sei que essa era uma parte difícil da gente entender lá no edital. Tá bom? Pode ir escrevendo aqui no chat. Muito bem, vamos continuar vendo as outras linhas. Quando vocês vão escrevendo aqui, vou seguindo aqui o caminho, tá bom? Pode passar mais um, Alice. A linha 3, o que é a linha 3? Linha 3 é aprimoramento da gestão. Eu diria que essa é uma linha, assim, preciosíssima, né? Por quê? Olha só, ela já dá recursos de 20 a 40 mil reais. Já está mais gordinho para a gente poder fazer mais ações para a organização, né? Que cabe aqui? Ações de fortalecimento da gestão em 4 frentes importantes. Frente de planejamento, frente de comunicação, de monitoramento e de transparência e participação, tá? Lembra? Foram temas que a gente trabalhou também na formação, né? Então, aquele diagnóstico que você recebeu na sua formação, ele também pode te ajudar a perceber o que você está precisando aqui. E ele pode te ajudar, inclusive, a ser uma justificativa do porquê você precisa disso no seu projeto, tá? Então, o que vai na linha 3? Olha lá, planejamento. Eu posso contratar pessoas especialistas, né? Recursos humanos aí especializado e material para realizar, por exemplo, planejamento estratégico da organização ou planejamento de um programa, de um projeto. Comunicação, também posso contratar pessoas especializadas, uma consultoria, por exemplo, e material para realizar um planejamento de comunicação, um plano de comunicação da organização, ou criação do site da organização, ou a gestão das mídias sociais, campanha de comunicação, cartilha impressa, o que vocês precisarem de comunicação que esteja no anexo 4. Lembra? Ó, ele está ali do lado. Sempre vai no anexo 4 para ver o que cabe, tá? Monitoramento. Também um ponto muito importante que a gente viu que a maioria das organizações ainda precisa desenvolver. Lembra que a gente ficou falando dos indicadores, como medir os resultados? Está aqui em monitoramento.
Então, eu posso contratar pessoas especializadas para criar, por exemplo, indicadores de gestão da minha organização, indicadores de projetos ou programas, criar instrumentos de coleta de dados, sistematização de informações, capacitação de como a equipe vai monitorar um projeto, né? Tudo isso, então, em monitoramento. E transparência e participação, que são as questões também que eu também posso contratar um especialista para pensar um plano, por exemplo, de melhoria. Como eu posso melhorar minha transparência da organização? Como eu publico os dados da minha organização para que ela seja transparente? Como que eu convido os usuários para fazer parte de momentos estruturais da minha organização, né? Por exemplo, até conversa, às vezes, com planejamento estratégico. Pensa bem, se você vai fazer um planejamento estratégico que a sua comunidade vai estar junto para desenhar, ele atinge as duas coisas. Ele é planejamento, mas ele também pode ser uma forma de transparência e participação, né? Então, tudo isso cabe na linha 3, lembrando sempre de olhar para o anexo, tá bom? Vamos lá, mais um. Olha lá, de novo, aqui, então, eu trouxe o anexo 4, onde traz informações da linha 3, então aqui vocês conseguem ver tudo que tem na linha 3, beleza? Vamos para a linha... inclusive, gente, o que é muito legal também é que, como são processos mais formativos, a linha, inclusive, está cobrindo custos de combustível, de coffee break, né? Se você quer fazer um café para a sua organização, quando ela estiver fazendo um planejamento, isso também está coberto por essa linha. Então, é muito legal, porque dá para fazer um processo formativo gostoso, que todo mundo participe, que tenha um cafezinho, ou que vocês possam ir, por, sei lá, numa instituição que precisa de deslocamento, né? Isso também está permitido dentro dessa linha, tá bom? Vamos, então, para a linha 4, última linha aqui. Pode passar mais um? Linha 4, então. A linha 4, ela é a linha mais complexa que está sendo incentivada por esse edital. O que ela é, a linha 4? Ela é uma linha para redes de conhecimento. O que quer dizer isso? Financiamento de projetos de organizações que se proponham a fortalecer outras organizações do seu próprio município, tá? Então, se eu sou uma organização, prestem bem atenção, porque isso é muito importante. Se a sua organização, por exemplo, lá no diagnóstico que a gente fez da formação, é uma organização que ainda está em níveis iniciais de gestão, será que sua organização vai conseguir ajudar outra a melhorar a gestão dela? Se você ainda tem que melhorar a sua gestão interna, né? Então, essa linha é uma linha que você pode prestar atenção mais nela se a sua organização lá no diagnóstico foi uma organização que já ganhou uma pontuação maior do olhar para fora. Já tem bastante pontuação boa na parte interna e isso ela pode contribuir com outras organizações, tá? Então, são organizações que estão mais avançadas na maturidade dela, da gestão interna da organização. Então, o objetivo dessa linha é fortalecer outras instituições do seu município, você ser como um ponto de apoio nesse território, onde outras podem se apoiar em você e se fortalecer junto com você, né? Então, o que essa linha financia? Recursos humanos da própria organização que está solicitando o incentivo, tá? Porque se ela tem uma boa gestão, a própria equipe dela já sabe como fazer alguns processos de gestão, né? Mas também pode ter consultores, insumos e despesas para ir até a outra organização, apoiar essa outra organização, combustível, comunicação, né? Por exemplo, criar uma cartilha que possa ser de apoio para essa outra organização, planilhas que possam ajudar na gestão, né?
alimentação, se você for fazer um encontro nessas outras organizações. Então, tudo isso está previsto nessa linha de financiamento. E por isso que ela é uma linha também que tem valores maiores. Então, aqui cabem propostas de 50 até 100 mil reais. Por quê? Porque é isso. Precisa ter uma organização que também consiga gerenciar esse volume de recurso, pessoas, um volume maior de pessoas para fazer as ações e já ter articulado quais são essas organizações do seu município que você vai apoiar, tá? Então, tem que ter essa atenção que o edital traz. Precisa indicar, na hora da inscrição, quais são as organizações que você vai querer atender com essa proposta, tá? Então, você já precisa ir articulando com essas pessoas, né? Olha, você aceitaria o meu apoio? Tudo bem se eu colocar você como uma organização que vai ser apoiada pela minha? Já tem que ir fazendo essa costura de parcerias antes de enviar a proposta, tá? E uma dica aqui para quem está interessado na linha 4 é que vocês podem ver, por exemplo, as atividades da linha 3, que elas dão dicas do que você também pode oferecer para essas organizações que você vai atender, né? Que são aquelas coisas que todo mundo sabe que todo mundo precisa. Monitoramento, processos de gestão, de planejamento, né? Então, é isso que a gente espera também que essas organizações apontem lá, tá bom? Muito bem, pode passar mais um? Aqui, então, tem de novo o anexo 4, falando do que está dentro do apoio da linha 4. É importante ler todos os itens e lembrar que só cobre o que está aqui, tá bom? Na planilhazinha do anexo 4. Pode passar mais um. Tem perguntas, Ju, que você queria fazer agora ou não? Tem aí algumas perguntas? Olha, tem uma aqui que ficou um pouco confusa, eu só estou confirmando com a pessoa se é referente à vinculação do processo formativo com o edital, só para entender certinho aí a gente pode responder também. Mas Legal. Por enquanto é essa. Obrigada, Silvia. Então, vou seguindo mais um pouquinho aqui. Gente, o que eu fiz? Lembra que eu falei que pode escolher uma linha só ou pode escolher várias linhas? Fiz um exercício aqui para a gente pensar hipóteses, né? Do que pode, então, combinar? Fiz algumas ideias aqui. Por exemplo, vou pedindo só para Alice. Alice, dá um toquezinho só, que tem uma animação aí. Só um toque. Vamos ver se aparece. Isso, olha lá. A organização que é um maisinho, tá? Fui escolhendo ícones aqui para a gente pensar nas organizações. Então, olha lá. A organização mais. A organização mais leu o edital e ela está falando, interessante. Eu quero trabalhar com a linha 1, que é estrutura e tecnologia, e eu quero trabalhar com a linha 3, aprimoramento da gestão. Pode? Pode. Tá tudo certo. Essa organização pode escolher essas duas linhas. Outra, pode clicar de novo, Alice. A organização coração. Ousada essa daí. Ela já tem lá no diagnóstico dela que ela já é uma organização que está mais madura. Então, ela já trouxe aqui uma ousadia total, porque ela quer trabalhar com a linha 1, ela quer pedir apoio para melhorar a estrutura e tecnologia da organização, ela quer a linha 3, que é aprimorar a própria gestão, e ela quer também a linha 4, ajudar outras organizações a fortalecer a organização dela, tá? Pode fazer isso, Silvia? Pode sim. O que ela vai poder fazer? Ela pode usar aqui até 15 mil da linha 1, até 40 mil da linha 3, até 100 mil da linha 4, tá? Ela vai poder juntar tudo isso para fazer um projetaço, tá? Tem que pensar, gente, porque projetaço, muito dinheiro, é muito trabalho e muita gestão. Então, tem que estar bem alinhado na gestão para dar certo, tá? Dica, que às vezes a gente fica animado no começo, depois fala, meu Deus do céu. Então, pensa bem com a equipe inteira se vai por tudo, tá? Mas pode por tudo. E a gente gosta de organizações ousadas também.
Que mais? Outra coisa aqui. Pode pôr mais um. A organização Felizinha também decidiu participar do edital. O que ela escolheu? Tem que baixar. Oi, pronto, já fechamos já. O que essa organização escolheu? Ela escolheu a linha 1 e a linha 4. Então, ela está querendo melhorar a sua estrutura e tecnologia e apoiar as organizações na linha 4. Pode isso? Pode. Parece que se tiver... Deixa os microfones fechados, gente, para a gente conseguir ir avançando. Ingressar na reunião. Aí, pronto. Então, essa organização escolheu a 1 e a 4. Por quê? Ela pode escolher materiais para a própria organização e também pode ir apoiando outras lá fora, tá bom? E, por último, a organização Estrela aqui, pode pôr mais um. Alice, a estrelinha, aqui, a estrelinha já apareceu. A organização Estrela escolheu aqui a linha 3 e a linha 4. Ela quer, então, os recursos de aprimoramento da gestão, por exemplo, fazer um planejamento estratégico da sua organização e a linha que ela vai apoiar outras organizações, tá bom? Então, ela pode escolher isso também. A única coisa que não dá para ir combinando linhas. Vocês perceberam, ó, que a gente está combinando linha 1, linha 3, linha 4. A linha 2 não. Por quê? A linha 2, ó, tem aqui a organização Lua. A organização Lua, ela precisa regularizar as documentações dela. Então, eles vão só pegar a linha 2, tá bom? Porque quem precisa regularizar só consegue assumir esta linha aqui. Só a linha 2, tá certo? Muito bem. Então, conseguiram já ter uma ideia das linhas que vocês estão achando mais interessantes para a sua organização? Vou aqui, então, seguindo um pouquinho mais para a gente ir trazendo aqui. A Ju levantou a mão. Ju, quer falar? Tem uma pergunta que surgiu aqui no chat, Silvia, legal, do Daniel. Ele colocou assim: nós temos 108 associados e percebemos que há uma deficiência em marketing do artista em se apresentar o seu trabalho e manusear as redes sociais para divulgar o trabalho enquanto artistas. Isso se enquadra na linha 4? Eu já queria tomar liberdade para responder, Silvia. Olha, como nós estamos falando de trabalhos com organizações, o fortalecimento com organizações sociais, então a gente entende que esse trabalho de fortalecimento da linha 4, ele é voltado para organizações sociais. Tá? Quando a gente fala de artista, a maioria das vezes eles são pessoas físicas, ou tem ali uma regularização, mas ele não se enquadra enquanto organização social do município, que é um outro ponto também que muitas pessoas trouxeram como dúvida, se eu preciso trabalhar nessa linha 4 com as organizações do município onde eu estou atuando. Então, sim, também já aproveito até para antecipar que é necessário, sim, que as organizações elas estejam ali naquele município de atuação da organização para que vocês façam esse trabalho de fortalecimento também, tá bom? Obrigada. Se tiver mais alguma coisa para complementar. Legal, Ju. Então, olha só, Daniel. Não dá, então, para você fazer, porque essa é uma ação para fora, percebe? É uma ação para os seus beneficiários, né? Para os seus associados. Mas, como você pode... Eu aqui já dando dicas, porque edital é para isso, gente. Edital também dá brechas. Com licença, Juliana, se eu estiver errada, você me corrija, mas a gente pode ir lendo o edital para a gente ir vendo onde a gente pode encaixar, né? O edital, ele traz um aprimoramento da gestão da sua organização. Se você percebe que você tem uma necessidade, por exemplo, de marketing das pessoas que você atende, você pode pensar em como trabalhar essa parte de fortalecimento de comunicação da sua organização. Por exemplo, buscando uma capacitação para a sua organização, para a sua equipe, né? De como fazer um bom plano de marketing, como criar estratégias de redes sociais,
como pensar em instrumentos fáceis que você possa comunicar isso, como pensar peças já pré-montadas que vocês podem utilizar. E aí, isso, se vocês aprendem bem, depois vocês podem depois serem também essas pessoas que passam para os seus usuários, né? Então, você fortalece a sua gestão interna, melhora a sua comunicação da organização e aprende habilidades de como atender essa necessidade do seu público final, né? E aí, desse jeito, você consegue pegar a verba dessa linha 3 aqui, né? Então, é um jeito que você pode pensar aí na estruturação do seu projeto, mostrando como isso fortalece a sua organização, que esse é o objetivo do edital, fortalecer a sua organização, mas também demonstrando que esse conhecimento não vai ficar só com você, ele vai ser repartido com mais um monte de gente. Isso é um puta, ó a minha linguagem, né? Um super um super ponto que você vai ter quando os avaliadores forem ver o seu projeto, né? O impacto que o seu projeto pode ter é super legal, tá? Então, muito bem. Então, vou trazer aqui, gente, um pouco mais de... vou caminhar um pouco mais aqui, trazendo algumas outras ideias que podem ajudando vocês nessa estruturação, tá bom? A Márcia também colocou aqui, ó, excelente, Silvia, já consegui identificar as linhas que precisamos. Maravilha, gente, esse é o primeiro passo. Se você sabe que linha que você precisa, já caminhamos bons passos aí, tá? Esse é muito importante, você conseguir entender que linha que você quer escrever o seu projeto. Muito bem, então vamos continuar, que esse é o próximo passo que eu ia falar aqui. Pode passar. Alice, mais um. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouco de como pensar a estrutura lógica do projeto, porque a gente já entendeu o que o edital está trazendo e que linha que eu quero, certo? Então, como que eu posso ir estruturando? Lembra, a gente já deu dicas. Quem não participou da formação, tem os videozinhos da formação que você pode assistir. Juliana também, a equipe da FAUME, já mandou para vocês esse material, já na hora da inscrição, então já revisita os videozinhos e também os materiais dos desafios, que a gente vai falar já já, tá? Então, para ajudar vocês no edital, vocês têm vídeo do encontro 3, da trilha 1, e o vídeo do encontro 5, da trilha 2. Lembrando, gente, que a gente tinha 2 turmas da trilha 1 e 2 turmas da trilha 2. Então, tem vídeo até para vocês verem, porque tem até jeitos diferentes da gente explicando a mesma coisa, tá? Revisita lá, tá lá na página do YouTube da FAUME, dá para você ir revisando tudo e ajudando você nesse processo. Pode passar mais um, Alice. Aí estão os materiais do desafio. Eles podem ser muito úteis para vocês estruturarem o seu projeto. Por quê? Lembra que a gente falou que existia um marco lógico? O marco lógico, como o nome diz, ele ajuda a fazer uma estrutura lógica do seu projeto. Que ele comece uma coisa ligada na outra, né? Então, no encontro da trilha 1, a gente falou isso no desafio 3. Tem lá, então, aqui tem a fotinho para vocês lembrarem, mas Juliana também mandou esse material para vocês. Revisa ele, porque tem um passo a passo de como usar a ferramenta. Quem também já estava na trilha 2, a gente falou isso no desafio 5, com uma ferramenta um pouco mais complexa, porque era uma tabela já para ajudar até a gente chegar nos indicadores do nosso projeto, tá? Quem participou só da trilha 1, gente, não fique acanhado só no material da trilha 1, não. Assiste o vídeo da trilha 2, abre a planilha da trilha 2, porque ele também pode te ajudar aqui a pensar em indicadores do seu projeto, tá bom? Então, tem esses 2 materiais que vocês podem visualizar de novo, e eu peguei o modelinho da trilha 3 para a gente fazer um exercício aqui, para eu mostrar para vocês como ele ajuda a gente a estruturar, pensando um projeto aqui para esse edital, tá? Pode passar mais um? Então, vamos lá. Lembra daqui da nossa organização mais, que eu falei, né? Ela escolheu aqui a linha 1, estrutura e tecnologia, e escolheu a linha 3, aprimoramento da gestão, certo?
Então, aqui o passo que vocês têm que fazer é selecionar quais são as linhas que vocês vão querer aplicar, tá? Então, ela selecionou a 1 e a 3. Pessoal, essa apresentação vocês vão receber também. A Alice vai mandar assim que a gente terminar o nosso encontro, tá bom? Ela escolheu a linha 1 e 3. Muito bem. Pode linha 1 e 3? Pode. Então, vamos ver como ela vai estruturar esse projeto. Pode passar mais um, Alice. Olha lá, peguei o canvas do objetivo do projeto, que é do desafio 3, e comecei a usar ele para me ajudar a pensar nessa estrutura do meu edital, tá? Nome da organização, Associação Viva Feliz. Coloquei aqui. Aqui está participantes, porque era da formação, mas a gente pode mudar para o que a gente precisa agora, né? Eu coloquei aqui, ó, quais são as linhas que essa organização quer. Quero a linha 1 e 3, para você ficar atento em qual linha você quer. Missão da organização. Escrevi aqui a missão. Por quê? Porque eu vou querer conectar com a missão da minha organização que eu vou fazer, tá? Aqui, então, a missão da minha organização. Contribuir para a garantia de direitos da juventude de Cuiabá, fortalecendo suas habilidades e postura cidadã, tá? E aí, nome do projeto, criei um nome bonitão aqui, Viva Fortalecida é Juventude Feliz, tá? Criei, porque olha só, fala Viva, que é o nome da organização, fala que está fortalecida, porque eu quero fortalecimento, né? Fiquei pensando aqui que nome que eu ia colocar no meu projeto. E aí pensei um objetivo geral. Primeira coisa que a gente tem que fazer para um projeto é pensar aonde a gente quer chegar, tá? Então aqui tem fortalecer a estrutura de gestão. Deixa eu ler aqui. Fortalecer a estrutura de gestão e estrutura física da Associação Viva Feliz para potencializar o impacto da organização na vida dos jovens atendidos. Então, olha só, eu quero fortalecer a gestão e a estrutura física. Por quê? Estou escolhendo a linha 1 e a linha 3, certo? Mas é para potencializar o impacto na vida dos jovens atendidos, melhorar o que eu faço para esses jovens no meu território, porque essa é a minha missão, tá? Então, aqui tem um objetivo geral que lembra a minha missão e que lembra as duas linhas que eu estou querendo selecionar, tá? Então, essa é uma dica para vocês. Para pensar o objetivo geral, ele precisa demonstrar que linhas vocês estão escolhendo e, se possível, conectar com a sua missão, certo? Então, seguindo, conseguimos ter um objetivo geral. O que vem depois? Como eu desdobro esse objetivo em objetivos específicos. Pode passar mais um. Aqui tenho dois objetivos específicos nesse projeto que eu criei aqui. Tá? Hipotético, tá, gente? É uma organização que não existe. Por que eu fiz dois objetivos? Porque cada objetivo que eu decidi criar está ligado a uma linha de incentivo, porque isso me deixa mais fácil a minha gestão e mais fácil para eu detalhar depois as atividades ligadas a cada linha e o orçamento que eu vou ter para cada linha. Então, se eu pensar assim, cada linha tem um objetivo, já fica mais fácil de eu detalhar o meu projeto, tá? Então, olha lá, objetivo específico 1, adequar a estrutura da sala de informática com reorganização da instalação elétrica e compra de novos equipamentos, tá? Por quê? Isso é da linha 1 que eu tô querendo. Porque aí eu vou provavelmente contratar alguém para fazer essa instalação elétrica e comprar equipamentos novos. As duas coisas cabem na linha 1? Cabem, né? Está descrito lá no anexo 4. Que atividades eu vou fazer para conseguir ter a minha sala reorganizada e equipamentos novos comprados? Eu vou primeiro fazer uma ação educativa envolvendo professores de informática e os jovens
no processo de adequação do meu espaço. Ah, eu quero que todo mundo pense como que é que esse espaço vai ficar melhor. Não quero decidir sozinha, porque lembra que eu estou falando que os meus jovens têm que ter uma ação cidadã? Então, eu estou até usando isso daqui para também ajudar os jovens a entenderem o que eu estou fazendo, tá? Esse é um plus do projeto, não precisaria, mas eu quero que meu projeto se destaque no meio dos outros, certo? Então, é isso. Estou chamando os professores e os jovens para fazer esse processo de pensar a estrutura da minha sala. Depois, eu vou fazer a reorganização da instalação elétrica, que provavelmente eu vou ter que contratar uma pessoa, PJ, com nota, né, para fazer essa instalação. E a outra atividade é a compra de equipamentos de informática. O que eu preciso? 2 computadores, tá? Então, tem aqui o que eu vou precisar. Meu objetivo específico 2, linha 3. Lembra que é a linha 3 que eu também quero. Fortalecer a gestão organizacional através de apoio técnico para a elaboração de planejamento estratégico participativo e um plano de gestão de resultados. Então, estou escolhendo a linha 3, quero 2 coisas da linha 3 aqui, tá? Um plano, um planejamento estratégico participativo e uma gestão de resultados. Que atividades que eu tenho que fazer para ter esse plano completo e essa gestão de resultados? Eu tenho divulgação e contratação de consultoria especializada em planejamento institucional e indicadores. Vou deixar público para que as empresas especializadas me mandem propostas, tá? Atividade 5 aqui, realização de oficinas de plano de ação envolvendo o conselho da minha organização, a equipe e os jovens. Ah, eu quero fazer o planejamento estratégico envolvendo os jovens. Posso fazer isso? Posso, é para fortalecimento da minha organização, né? E a última atividade, realização de oficinas para criação de um plano de gestão de resultados. Pensando em indicadores de marco zero, monitoramento, resultado e impacto. Posso fazer isso? Posso. Lembra que na linha 3 tinha monitoramento? Então, também posso, tá? Então, aqui, consegui, com 2 objetivos, demonstrar como eu vou usar, como eu vou detalhar as atividades para conseguir os recursos daquela linha, tá bom? Então, esse é um primeiro exercício que eu fiz aqui para vocês verem como a gente pode combinar linhas de incentivo desse edital para que vocês possam ter mais recursos aí para potencializar o que sua organização está fazendo, tá bom? Pode passar mais um, Alice? Acho que travou. Aí, muito bem. Agora, então, queria deixar aqui um tempinho para a gente tirar dúvidas, tá? Falei bastante, apresentei aqui uma estrutura, e aí queria agora, então, que a gente visse as dúvidas. Vou perguntar para a Ju se tem alguma dúvida que ela já foi vendo aí no chat, que a gente pode ir respondendo. E se mais alguém quiser, gente, pode ir escrevendo também no chat, ou pedindo a palavra, enfim, a gente vai conversando aqui mais um pouquinho. Silvia, surgiu uma dúvida aqui no chat, que seria o seguinte: se o nosso conselho conseguir regularizar o CNPJ por conta própria no decorrer deste ano, ainda haverá condições de participar do edital após iniciado o período de realização dos projetos contemplados? Eu, inclusive, já respondi aqui no chat, né, que nós temos o período de inscrição para submeter esses projetos, que nós temos a data prevista para o dia 14, agora de fevereiro, com a possibilidade aí de uma prorrogação, só que aí, no caso, o projeto ele teria que ser cadastrado dentro desse período. Então, se não tem a regularização do CNPJ, aí existem, então, aquelas possibilidades da linha 2, né, do acesso à linha 2 para acessar aí os recursos do edital. Isso aí. Tem uma pergunta também. Mas deixa eu só falar uma coisinha, Ju, que eu acho que assim, mas gente, não fique triste, porque isso é muito importante. Você pode usar
esse recurso que a FAUME está gerando para fazer as documentações e usar o recurso que vocês têm para fazer outra ação da organização e aí no ano que vem acessar novos editais, buscar editais também de outras empresas, porque aí você já vai estar regularizado, né? Então não deixa de aproveitar, mesmo que seja na linha 2, aproveita esse momento do edital para vocês inscreverem. Tá? Pode falar, Ju. Tem uma pergunta aqui da Angelita, que ela traz assim: minha pergunta é: eu participei como profissional por outra organização, porém gostaria de saber se meu treinamento será válido por outra organização pela linha de incentivo 2. E aí, se ela pudesse trazer um pouco mais de informação, eu até tinha questionado para ela se ela estava se referindo ao processo formativo, se ela realizou o processo formativo e às vezes vai inscrever outra organização. Então, se ela puder trazer um pouco mais para a gente de informação, só para a gente conseguir responder também, tá bom, Angelita? Oi, tudo bem? Angelita. Oi, Pode falar, Angelita, pode Angelita. falar. Oi, Silvia. A minha dúvida é essa, né? Porque como profissional eu fiz todo o processo de capacitação, de treinamento que vocês ofereceram em 2021. Aí a minha pergunta é, como se eu pretender entrar por outra organização que ainda não possui o CNPJ, na linha de incentivo 2, no caso, o meu treinamento anterior vai valer para essa nova instituição ou não? Entenderam? Sim. Você quer falar, Ju? Sim, posso falar sim. Tá bom. Olha, se você estava cadastrada, Angelita, por uma organização, você estava por todo esse processo pela organização, essa regularização nova que vocês vão fazer, você pode mencionar para a gente, né? Porque a gente vai analisar sim a possibilidade dessa pontuação, porque é como se você estivesse desvinculando, né? E abrindo aí a regularização dessa nova organização. Então, é muito bacana que você apresente também, né, desse processo formativo que você participou enquanto uma organização X e que agora, para esse processo de regularização dessa nova organização, você gostaria de solicitar o apoio aí dessa linha de incentivo e que você já participou de todo o processo formativo também. Então, isso é muito bacana de você mencionar, tá ok? Isso, você pode colocar Oi, na Silvia. justificativa de alguma forma, tá? Que aí a gente consegue saber disso. Quem está falando? Oi, Silvia. É a Regina, de Oi, Ariquemes. Regina. Pode falar. Então, eu tenho que inscrever no edital até o dia 7, a instituição, se ela quiser participar, até o dia 7 de fevereiro, certo? Quer O falar, cadastro Ju? das inscrições será até o dia 14. Até o dia 14 de fevereiro será o período de inscrição. E a entrega do projeto? Isso, a entrega do projeto ela é já toda pelo sistema. Então, no momento que você for fazer o cadastro, lá já tem todo o espaço para você colocar o objetivo, colocar a justificativa. Então, objetivo entendi. geral, objetivo Entendi. específico. Você, no ato da inscrição, você já vai trazer todas essas informações lá nessa ficha de cadastro. E só para informar também, já está disponível também no nosso site o modelo, né, rascunho da ficha de inscrição. Porque como ele é uma ficha extensa, então às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de acessar tudo, de ter todas as informações. Então a gente deixou disponível também para vocês o arquivo em PDF, tá? Dessa ficha de inscrição, vocês conseguem saber todas as questões que terão lá no formulário, para que vocês já façam um preenchimento, já consigam separar as documentações também, para depois vocês inserirem no ato da inscrição. Tá? Então já está lá disponível, e aí fica disponível até o dia 14 de fevereiro. É possível que exista também alguma prorrogação. Então tá certo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Falando, já vou aproveitar e tirar a minha dúvida. A plataforma, ela vai ir salvando automaticamente ou ela vai ter que jogar, fazer tudo em um processo só? Quer falar, Ju?
Sim, falo sim. É tudo num processo só. Então, por isso que é muito importante, já está disponível no site da FALME, vocês conseguem baixar esse documento, que é um documento modelo, e aí vocês conseguem ter todas as informações, porque na hora de fazer o cadastro, é numa etapa só, vocês já vão cadastrando todas as informações e não ficam salvas. Então, é bacana, já tem esse documento, vocês conseguem baixar ele, consegue já gerar as informações que vocês precisam, e na hora de fazer o cadastro, fala, não, já tenho tudo separado, documento, já está tudo aqui comigo, tudo preenchido, e aí vocês só vão no sistema para fazer esse cadastro, então, e lançar todas as informações que vocês já têm cadastrada lá no rascunho de vocês, ok? Então, por isso que é muito bacana, acessem esse material do rascunho, que aí vocês conseguem visualizar essas informações. Também está ali no link do anexo que eu disponibilizei. Tá, aproveitar e tirar outra dúvida também. A intenção é a gente fazer a linha 4, porém a gente, no trabalho em rede, né? E nesse trabalho a gente pode citar mais de uma pessoa que fez o curso também. Por exemplo, vamos supor, eu tenho mais 3 pessoas que fizeram o curso e vão me ajudar e vão trabalhar junto comigo no processo. Eu posso estar citando elas dentro da justificativa? Elas são todas da mesma organização, Tereza, ou elas vão ser contratadas para fazer essa ação de fortalecimento das outras organizações? Na realidade, a gente faz esse trabalho já todo mundo como voluntária, né? Sim. Então, é um agregamento, já é um agregamento que a gente vai fazer e depois e ver as possibilidades das contratações. Tá. Mas a maioria do nosso grupo, ele fez todos os cursos por outras instituições, não por uma só. Tá. Se vão ser todas essas pessoas inscritas pela mesma organização, não tem problema. Você pode colocar na justificativa. Olha, a equipe toda participou da formação. Pode, é uma coisa legal da gente saber, tá? Se forem pessoas que vão ser contratadas pelo projeto para fazer isso, aí você só tem que tomar o cuidado também de pensar os meios de contratação, né? Você vai ter que colocar lá quanto que vai ser, hora de cada um, como que vai ser esse pagamento, porque tem que ser para pessoa jurídica, lembra? Ou para MEI, enfim, tem que ser formalizado esses pagamentos, se não forem pessoas que já são funcionários da organização, tá? Mas pode sim. Ok, obrigada. Imagina. Tem aqui, deixa eu ver o que mais. Na linha, a Ildete colocou aqui, na linha 1, é possível contratar mão de obra diretamente, ou seja, contratação de pedreiro? Porque esse tipo de mão de obra não possui CNPJ. Ildete, precisa ter nota, né? Então, precisa ter uma nota. Isso é uma exigência de grandes empresas, sempre quando a gente tem que prestar contas. Então, provavelmente, você vai ter que buscar, se não é um pedreiro que tenha, às vezes é uma empresa menor que tenha pedreiros que possam ir para você e que tenha nota, né? Às vezes os pedreiros eles podem ter, por exemplo, microempresas, né, MEI, enfim. Então verifique essas situações, mas precisa ter nota, né? Se a Juliana quiser falar também aqui para me ajudar, se eu não tiver, mas é isso mesmo, isso né? Mesmo. E aí no caso precisa ser nota enquanto pessoa jurídica, tá? Então seja enquanto MEI. Ou com uma empresa regularizada, porque eu vi o pessoal colocando aqui da pessoa física, né, que ela tem a emissão da nota, só que aí no caso, nós estamos falando somente de regularização por PJ, ou no caso MEI, que aí se enquadra também enquanto PJ, tá bom? Isso, mas muitos profissionais assim hoje em dia têm MEI, né, é um formato bem fácil também de se encontrar. Então, é isso que você tem que buscar, né? Pensando na proposta, já vai pensando nisso. Às vezes tem um profissional que é mais barato e não tem nota, mas não vai te permitir usar o recurso. Então, faz um orçamento real de profissionais que tenham nota, né?
talvez você tenha que pagar um pouco mais, mas você vai ter a nota para ter o pagamento do recurso para você, tá bom? Quem mais? Deixa eu ver. Tem mais algum? Tem mais uma aqui, Silvia. Caso a organização se inscreva para mais de uma linha, ela pode ser contemplada em apenas uma delas, ou necessariamente tem que ser aprovada nas duas? Isso é uma pergunta muito importante. Vou falar aqui, mas também se a Ju quiser ir completando, tá? A FAUME, ela tem um recurso geral que vai ser usado para esse edital, né? Vamos pensar assim, é uma super pizza. E aí, o que vai ser feito depois? A gente vai avaliando para onde vão os pedacinhos das pizzas. Então, pode ser que a gente veja um projeto e fale assim, esse projeto está super estruturado na linha 1, mas na linha 3 não ficou muito legal. A FAUME pode dizer, olha, vocês podem readequar e colocar só a linha 1? Eu aceito a sua linha 1 e vou apoiar a sua linha 1, tá bom? Então, pode ser sim que alguns projetos que inscrevam mais de uma linha, a FAUME decida falar, olha, só aceito uma linha, só aceito a 1 e 2, enfim, a 1 e a 3 que você colocou e não a 4. Então, isso vai ser uma avaliação tanto técnica do que vocês escreverem e também de recursos, de como a gente vai disponibilizar os recursos nos territórios, tá? E isso é uma análise a partir de quando a gente tem todos os projetos juntos, para a gente vendo esse mix do que vai gerando mais impacto nos territórios. Tá? Legal, Silvia. E uma coisa bacana também, por isso que assim, quanto mais detalhado e mais claro vocês conseguirem colocar, né, sobre essa utilização da linha. Então, eu estou utilizando a linha 1, assim, assado, por esse motivo, conseguir trazer a maior justificativa, trazendo também ali os resultados esperados. Isso é muito bacana porque fica mais fácil também, porque é uma equipe, é um comitê de seleção que fará a análise, então, dos projetos de vocês. Não serei eu, Silvia, ali nesse processo de análise, né? Algumas organizações a gente conhece já o trabalho que vocês desenvolvem, mas não seremos nós para fazer análise desses documentos, desses projetos que vocês encaminham. Então, assim, quanto mais claro, mais detalhado, olhando ali a justificativa, o objetivo geral, específico, trazendo todo esse detalhamento, com toda a informação que a gente precisa ali, né, com o máximo de informação possível, fica mais fácil das pessoas entenderem, né, o que vocês querem e quais são os impactos que vocês vão trazer também para o território de vocês. Então, é muito importante que vocês tragam todas essas informações nesse detalhamento, né? Então, vou conectar a linha tal, então eu quero fazer isso, como resultado eu quero esse daqui para minha comunidade. Então, é muito importante vocês sempre trazer todos esses detalhamentos. Isso. E a gente vai falar um pouco mais dessas outras etapas, né? A Juliana está falando um pouquinho da justificativa do projeto, né? Então, já vou aqui passar para os spoilers do nosso próximo encontro, que é no dia 4, na sexta-feira, às 19 horas. Divulguem para os colegas que não estiveram aqui hoje, para trazerem as dúvidas. Já baixem, gente, esse rascunho que a Juliana falou do projeto, para você já ir tentando escrever, por exemplo, essa primeira parte, né? Já vai fazendo um exercício essa semana. Já tenho o meu objetivo geral, já escolhi as minhas linhas, já tenho os objetivos específicos, consigo detalhar quais são as principais atividades, né? Passa muito rápido o tempo. E uma coisa que eu sempre deixo de dica em editais é: não deixem para a última hora. Na última hora, a internet falha, o computador não funciona, a gente passa mal, e aí, de repente, você perde uma super oportunidade. Então, baixa o material, vai escrevendo, faz isso com vocês, com a sua equipe, vai reunindo tudo, e aí, depois... espera passar na sexta-feira, porque aí você já tira mais dúvida do que vocês forem preenchendo, e aí na semana que vem já manda, né? Ai, Silvia, mas e se eu mandar e depois eu ver que eu preciso alterar alguma coisa? Aí você manda de novo, porque tá lá no edital. Se você mandar o seu projeto e depois mandar uma nova versão dele, o que eles vão analisar é a última versão do projeto que você mandou, tá? Então essa é uma dica também. Mandou, sei lá, no dia 10, e aí no dia 12 descobriu que tem alguma coisa que pode melhorar,
melhora e manda de novo. É o do dia 12 que vai estar valendo, tá? Então, é um jeito também da gente garantir a inscrição, não deixar para a última hora, tá? Para vocês terem uma ideia, normalmente em editais, isso eu falo editais no Brasil todo, a média de envio das respostas de 90% das pessoas é nos últimos dias. Então, imagina, conexão cai, não funciona o link, sempre dá problema. Não deixe para o último dia, porque você pode ficar sem, né? Então, garante, isso é uma forma de você também fazer uma boa gestão do seu tempo, tá? Terezinha, e tem um outro participante aqui com perguntas. Eu acho que a gente só vê essas duas e aí a gente já vai para o encerramento, né, Ju? Sim, Silvia, perfeito. Então, tem a Tereza e Terezinha com a mão levantada. E eu vi que tem mais uma pergunta só no chat, que aí eu acho que a gente fecha com ela também, Silvia. Legal. Obrigada. Tá bom. Então... Eram as minhas, mas eu já tirei as dúvidas, não sei porque não baixou a mãozinha aqui. tá bom. Mas já está respondida, meninas. Muita gratidão. Imagina, obrigada, Tereza. E aí tem a Terezinha, então, também. Olá, boa noite. Boa noite, Terezinha. Eu sou do Centro Espírita Allan Kardec. A Regina que é a participante principal. Uhum. A minha dúvida seria, a gente gostaria de ter um projeto de placa solar para o Lar Fraterno da Terceira Idade, né, que é mantida pelo Centro Espírita Allan Kardec. Eu não consigo entender em qual linha ele se encaixa. Poderia me ajudar? Tá. Ju, você quer responder? Posso sim. Olha, é bacana a gente olhar, no caso desse projeto de vocês, que vocês têm a intenção dessa melhoria do espaço. Ela caberia ali na linha 1, né? Mas olhando se fosse para o fortalecimento institucional dessa organização. Então, acho que alguém tinha até me contatado, né, para saber, porque a intenção, pelo que eu entendi, era vocês contemplarem uma outra instituição. Então, eu queria, inclusive, confirmar com vocês essa informação para que a gente consiga entender, até porque o que acontece? O projeto a ser submetido, ele precisa ser o projeto com um valor total, porque a gente não consegue ter o valor fracionado do projeto a ser custeado também por outros financiadores. Então, muitas vezes vocês vão colocar um projeto, né, apresentar um projeto para a fundação, e aí, às vezes, um projeto ele excede ali o valor que tem da linha disponível, e aí você fala, olha, mas só que esse projeto ele também vai ser pago pelo financiador Y, Z, e aí eu vou ter esse meu pagamento do projeto como um todo. No caso, a FAUME ela não possibilita, tá, esse desmembramento de pagamento por outros financiadores. Então, o projeto que vocês precisam apresentar, ele precisa ser um projeto com um valor total aí, com esse plano desse desenvolvimento institucional da organização. Então, por isso que é bacana que, inclusive, a gente traz nos anexos tudo que cabe de financiamento. Então, a gente traz ali, para a linha tal, existe combustível, para a linha tal, a gente tem o serviço a contratação de serviço de uma consultoria. Então, por isso que precisa acessar esses anexos, e aí a gente não especificou eles, porque são muitos itens que a gente possibilita de custeio, e aí vocês precisam acessar para saber se está ou não disponível. É a mesma questão que trouxeram também dos equipamentos de segurança, né, de câmera e tudo mais. Então, assim, a primeira questão seria entender se é para a instituição de vocês e entender dentro desses anexos se esse tipo, né, de financiamento, se ele está disponível para pagamento desses itens que vocês têm intenção. Juliana, o Lar Fraterno, o mantenedor mesmo é o Centro Espírita Allan Kardec, e nós queremos essas placas para o Lar Fraterno, que é o lar que atende idosos. E eu verifiquei que eu acho que o item 4 não se enquadraria no item 4, que tem um valor maior e que cobriria esse projeto total?
Olha, a linha 4, ela é voltada para o fortalecimento institucional de outras organizações. Então, você, enquanto proponente, né, você pode se inscrever, inscrever o seu projeto, só que o projeto que você tem que inscrever, ele tem que ser para atender, né, e fortalecer os quesitos institucionais da organização. Então, vocês vão contribuir com o plano estratégico daquela organização, com o plano de comunicação, vocês olharem para esses aspectos das organizações que vocês atenderiam. Então, por exemplo, eu sou uma organização que faço um trabalho de fortalecimento com outras organizações aqui do meu município. Então, eu vou criar alguns encontros formativos, a gente vai contratar também uma plataforma aqui para a gente ter algumas ferramentas digitais para eles conseguirem acessar também. Então, no caso, a linha 4, ela é voltada para esse tipo de fortalecimento, tá? Então, uma organização que já tem uma atuação, né, ou tenha a intenção de atuar dessa forma, né, olhando para outras organizações do seu município, mas no sentido desse fortalecimento institucional, tá? Não seria para um repasse direto de algum item nesse aspecto, não. Seria para o fortalecimento institucional nesse quesito mais estrutural, formativo, em relação às demandas ali daquela organização nesse sentido, tá? E aí também, quando a gente fala dessa linha 4, uma coisa que vai ser analisada também é a quantidade de organizações que serão atendidas também nessa linha 4. Porque às vezes você traz, né, no plano, no seu projeto, eu vou atender uma organização. Então, você contrata uma consultoria, você contrata todo o material, né, toda uma plataforma para você trabalhar e às vezes você atende uma organização. Então, isso também vai ser analisado na hora de você submeter o projeto. A quantidade de organizações, né? Porque como é um trabalho de rede, a intenção é que você tenha um número também ali de organizações para esse fortalecimento. Então, isso também é algo que precisa ser muito analisado na hora que vocês forem inscrever para a linha 4, tá? Terezinha, eu acho que... Tudo bem. Se não contemplou, acho que a gente pode conversar também um pouco mais sobre esse detalhamento, mas espero ter correspondido aí a sua dúvida. Isso, acho que até, Ju... Obrigada, Juliana, mas eu acho que a gente vai precisar conversar depois, posteriormente. Obrigada. Tudo bem. Acho que quando são questões mais pontuais, assim, acho que é isso mesmo. Dá para mandar o e-mail, né? A gente tem um e-mail lá para tirar as dúvidas todas. Pode também falar com a Juliana, com a Josandra, né? Que elas estão sempre disponíveis para a gente poder conversar, tá? Gente, estou colocando o link de presença aqui de novo. Tem gente que entrou depois. Então, se você entrou depois, clica aqui no link de presença que está no chat para você dizer que estava aqui. Diga se você participou das formações que a gente teve no ano passado ou não. Isso é bastante importante para a gente saber, tá bom? E aí já, então, seguindo aí para o nosso finzinho do encontro de hoje, vou passar aqui mais um, pode passar. Lembrando de novo, ó, que todo mundo perguntou qual que é o prazo de inscrição, ó, trazendo aqui o edital. As inscrições serão gratuitas, estarão disponíveis até os dias 18 do 1 até 14 do 2, até às 11h59 do horário de Brasília. Cuidado que é de Brasília, tá? Mas não deixem para o último dia, de novo. Lembrem de fazer antes. E também Juliana colocou aqui o e-mail para tirar dúvidas. Quem tiver, está aqui também. Eu também deixei aqui na apresentação para vocês terem um e-mail, tá bom? Só a última coisinha para a gente terminar nosso encontro de hoje. Pode passar mais um, Alice? Queria... Para o nosso próximo encontro, no dia 4, sexta-feira, a gente vai falar um pouco de demonstrar a sequência do preenchimento da ficha. Então, a gente vai ver algumas outras partes da ficha de inscrição que são importantes. Justificativa, indicadores, enfim. O que mais tem nessa ficha? Vamos falar um pouco, mas já baixa e vai tentando preencher aí para vocês trazerem dúvidas
do preenchimento para a gente, porque a gente pode ir ajudando mais com as dúvidas de vocês, tá bom? A gente também vai falar de videoaulas que podem ajudar vocês nessas etapas que já estão gravadas, que vocês podem revisar, ferramentas que a gente já passou na formação que também possam ajudar nesses itens, e exemplo, continuar o exemplo da nossa organização aqui, que está fazendo todo o processo, tá bom? Então, a gente já vai colocar isso também. Para quem não conseguiu aqui a lista de presença, vou pedir depois, então, tem bastante gente que não está conseguindo, todo mundo que está aqui se inscreveu, então, de certa forma, a Juliana já tem os dados de vocês, então a gente consegue mandar depois o PDF pelos dados que a Juliana tem, tá bom? E também, que mais? Última coisinha, pode passar mais um, Alice? Aqui, queria passar para vocês, vamos ver se vocês vão conseguir também abrir, né, gente? Parece que hoje que os links estão difíceis de serem abertos. Mas lembra que a gente fez nas formações uma avaliação pelo Mentimeter? Queria convidar vocês aqui, então, para a gente fazer uma avaliação do nosso encontro de hoje. Ela é bem facinho, tá? Vou só compartilhar aqui para vocês poderem ir vendo também os resultados. Fica só mais um minutinho, quem puder aí, só para a gente poder ver a nossa avaliação do dia de hoje. Sempre muito importante a gente fazer a avaliação, né? Então, vou só passar aqui para vocês, espera só um pouquinho. Espera só um minutinho, vou colocar aqui o link. Quando eu mostrar a tela para vocês, aí vocês cliquem no link, tá bom? Não precisa clicar ainda não, só um minutinho. Vou pôr aqui, deixa eu compartilhar, porque senão ele não dá certo aqui pra gente. Muito bem, o que eu queria então, tá aparecendo para vocês? A avaliação? Sim, Silvia. Legal, então clicando no link, vocês conseguem responder isso daqui. Na sua opinião, qual o seu nível de satisfação na mentoria nesses seguintes itens? Né? Então, quanto foi adequado o tempo da mentoria? Pouco satisfeito ou muito satisfeito? Vocês vão puxando uma reguinha, tá? A adequação das imagens e dos exemplos que a gente deu. Deu para entender melhor as etapas do edital com o que a gente mostrou? Puxa a reguinha. Contribuição da mentoria para ampliar o seu conhecimento pessoal. Então, quanto que ajudou para o seu conhecimento? Contribuição para esclarecer dúvidas dos participantes sobre o edital. Então, quanto te ajudou para entender coisas que você estava em dúvida do edital? E, por último, o quanto você achou que eu fui clara e que tenho conhecimento, né? Então, a facilitadora do encontro aqui. Tá bom? Isso é sempre bastante importante para a gente poder sempre avaliar o que vocês estão achando, como a gente vai fazendo os nossos encontros, assim como a gente fazia nas formações. Então, já tem gente aí contribuindo. Vai dando mais uns minutinhos. Muito bem. Então, a gente já tem aqui algumas respostas. Já dá para vocês verem, então, um pouquinho quem participou aqui da avaliação. Quem ainda não conseguiu, pode clicar no link, pode responder depois, né? Mas se puder agora também é bom, que a gente já vai sabendo. Então, acho que contribuiu bastante, né, gente? Aqui, parece que tem bastante gente satisfeita. Então, a gente agradece bastante. Vou colocar aqui uma próxima pergunta só. A última, para a gente terminar nosso encontro de hoje. Que eu queria saber também. Deixa eu só voltar aqui só um pouquinho.
Vou pôr aqui também de novo o linkzinho e vou compartilhar minha tela de novo para vocês poderem ver. Aí. Só um pouco. Tô fazendo confusão aqui, gente, com minhas telas. Espera aí. Aqui. Pronto, tá aparecendo para vocês, Ju? Sim, Silvia. Muito bom, gente. Então, pus o link lá de novo. Quem puder responder essa. São 2 pontos ou 2 partes do edital que vocês ainda queriam entender melhor, né? Então, assim, por exemplo, quero entender mais de justificativa, ou não entendi ainda como está lá tal parte do edital. Então, vai escrevendo aqui que pontinho você acha que é importante, que você ainda tem dúvida para a gente poder entender, tá? Então, ó, a gente tem aqui, para entender mais sobre a linha 2 e a linha 4, tá? Como a gente já fez esse material hoje, gente, vou pedir para quem tem dúvida na linha 2, na linha 4, leia o edital esses 2 lugares, né? Essas linhas. Vem essa apresentação que a gente vai mandar para vocês de novo. Olha o anexo 4 para ver tudo que está coberto por essas linhas. E se vocês tiverem dúvidas sobre isso, manda também lá no e-mail da FAUME para a gente ir tentando responder até o encontro do dia 6, tá bom? Mas se não tiver respondido até lá, traz para o encontro também quais são as suas dúvidas. Mas traz uma pergunta para a gente poder esclarecer, tá bom? Aqui também tem, então, cotações, objetivos, monitoramento, outras organizações e aquisições de bens na linha 1, tá? Também tem aqui, cadê o rascunho? Juliana falou que tá lá, gente, no site, já disponível para baixar um PDF da ficha de inscrição, é isso, tá? Que tá chamando de rascunho. Mas depois a gente manda também no grupo para vocês, se alguém tiver dúvida sobre isso. Aqui também, contribuição em rede, utilizar outro CNPJ. Muito bem. Então, tem dúvidas aqui, a gente vai levar para a gente também poder preparar, então, esse material para vocês para o próximo encontro. Isso também ajuda a gente a ir pensando como preparar o material que a gente vai estar na sexta-feira, tá bom? E isso, queria agradecer a presença de vocês, compartilhem também o que vocês acharem com os outros colegas, vejam depois também o vídeo, se ficou com alguma dúvida, vejam os materiais, e assim a gente vai conversando de novo. E obrigada aí pelo tempo de vocês hoje. Obrigada, Juliana. Perfeito, Silvia. Eu que só tenho a agradecer a você, agradecer a todos e todas. Bom, a gente viu que tem algumas dúvidas, a gente vai sanando aí com vocês no decorrer desse processo. Temos aí até o dia 14 para fazer a inscrição dos projetos. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, deixei aqui também o nosso e-mail para que vocês encaminhem também essas dúvidas para que a gente consiga ir respondendo para vocês no decorrer do processo. Temos, então, também o link do nosso site, onde está o edital, a ficha de inscrição e todos os documentos de anexos, tá? Então, tanto esse material para que vocês consigam ter aí todas as questões, né, do formulário, vocês têm eles na pasta de anexos, e também os documentos que vocês precisam inserir dentro dessa ficha de inscrição. Então, todos os documentos estão lá no nosso site, deixei disponível, então, o link, e deixei também o link específico somente desses anexos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vão mandando para a gente por e-mail, que a gente vai respondendo o mais breve possível. E aí, no dia 4, nós estaremos novamente aí para trazer mais alguns esclarecimentos e trocar um pouco mais com vocês, tá ok? Muito obrigada, então, a todos e todas. Uma ótima noite
Ju, só lembrando, tira uma fotinho nossa. Ah, perfeito, Silvia. É bom quando as pessoas lembram das fotos. É, né? A gente adora as fotinhas. Já todo mundo já abriu aí, ó. Já estão Quem prontos para puder, foto. abre as câmeras aí para que a gente faça um registro. E aí a gente disponibiliza nos grupos do WhatsApp que vocês, muitos de vocês estão participando também. Então, daquelas que puderem abrir, já vou fazer o registro por aqui. Perfeito, registrado já. E aí, então, na sexta-feira a gente se encontra nesse mesmo horário. E aí, caso tenha alguma dúvida no decorrer da semana, vocês podem encaminhar também por e-mail para a gente, tá ok? Muito obrigada a todos e todas, uma ótima noite e até breve. Um abração, até mais. Tchau, tchau. Bloqueou o microfone. Tchau, meninas. Cadê esse rascunho? Site não abre. Qualquer coisa, esse fax que você pediu, manda no e-mail? Manda.